Sejam todos bem-vindos a essa nossa última aula, antes da prova, uma aula de resolução de exercícios e de revisão para a prova, em que nós vamos falar aqui, resolver exercícios do princípio da indução eletromagnética e também exercícios voltados para a prova, que vocês precisam de um reforço maior, né? Ou seja, vou atender as solicitações de vocês com relação aos conteúdos que vocês querem que revise para a prova. Mas antes, vamos tratar só o que está faltando mesmo, que é a parte de resolução de exercícios. Estão vendo a minha tela? Positivo. Sim, professor. Só um momento que eu passei muito aqui. Estou tentando abrir aqui um simulador, uma simulação em Java, que é uma ferramenta muito legal que mostra como é que funciona o princípio da indução eletromagnética. Eu consegui fazer isso no vídeo, só que agora ele não está abrindo, né? O simulador, ele é da internet, do PET Colorado. Vamos ver se abre aqui. Enquanto abre, vou começar aqui, tá abrindo. Vou começar a falar aqui do princípio da indução eletromagnética. Essa descoberta, né, a descoberta da relação entre eletricidade e magnetismo, ela trouxe para a sociedade grandes avanços, principalmente na área tecnológica. Descobri que variação do campo magnético, do fluxo do campo magnético, provoca corrente elétrica, induz corrente elétrica, e que o inverso também ocorre, né, que uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético, ela cria em torno dela um campo magnético. Isso foi algo muito interessante, porque uniu dois ramos da física que antes eram estudados separadamente, que é a eletricidade e o magnetismo. E isso proporcionou um avanço, né, tecnológico muito grande. Por quê? Por exemplo, você consegue, utilizando esse princípio, gerar, entre aspas, energia elétrica, a partir do movimento de corpos, né? Ou seja, a partir do movimento de um corpo que junto com ele, provoca uma variação do fluxo do campo magnético. É o que eu vou mostrar aqui, ou seja, esse princípio é energia elétrica, ok? Então, começo logo com essa animação. Você percebe aqui, ó, que quando essa roda gira, né, ela está girando um ímã, e esse ímã, ele gera um campo magnético na sua volta. Só que como o ímã está girando, o campo magnético que atravessa essa bobina, ele também está variando, ou seja, o fluxo do campo magnético, ele varia, o que induz corrente elétrica nessa bobina e faz com que essa lâmpada acenda. Parece algo mágico, né? Porque você vê que não há contato nenhum, e pelo simples fato desse campo magnético variável na área da bobina, esse simples fato produz ou induz corrente elétrica nesse circuito da bobina que acende a lâmpada. E você também vê aqui que
Aí você diz, professor, então basta ter um campo magnético no interior da bobina que eu vou ter, vai ser induzido corrente elétrica? Não, né? Porque senão você conseguiria criar energia. A energia, ela não se cria. A energia, ela é transformada de uma forma em outra. Então, tem um custo. Para que essa lâmpada fique acesa, tem um custo. Que custo é esse? Alguém sabe explicar? É o custo de trabalho, né? O trabalho, o movimento que ela está tendo que fazer para ficar invertendo esse campo, né? O tempo todo se movimentando, né? Exatamente. Tem que ter energia mecânica, ou seja, na verdade, a energia mecânica aqui do lado esquerdo está sendo convertida em energia Elétrica. Energia mecânica está sendo convertida em energia elétrica. Esse ímã sozinho, né? Ele parado, não acontece nada. Aí você diz assim, mas professor, não tem um campo magnético? Tem, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. As linhas de campo, tá vendo? Tem campo magnético atravessando essa bobina. Só que o campo magnético que atravessa essa bobina, o fluxo do campo magnético é constante. E se ele é constante, não há indução de corrente. Aí é algo, né, interessante que, para ter esse fluxo, para ter variação do fluxo, tem que ter movimento aqui do campo magnético, né? Do sistema que provoca a variação do campo magnético. Ou seja, tem que utilizar, né, e transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Tudo tem um custo. A energia, se eu conseguisse provar que só o fato do ímã estar paradinho aqui, gerando campo magnético que atravessa e aspira, e a lâmpada acendesse, né, você ia quebrar um princípio básico, e eu digo até que é o princípio mais conhecido e indiscutível da física, que é a conservação da energia. Porque como é que do nada você tem energia elétrica, né? Agora não. Se você coloca esse corpo em movimento, você está transformando energia mecânica em energia elétrica, tá? Vamos ver aqui. Eu expliquei isso aqui para vocês na aula. O ímã, ele tem um campo magnético, ele cria um campo magnético, né? E as linhas de campo saem do polo norte para o polo sul. Também falei que polos iguais se repelem e polos com nomes diferentes se atraem, ou seja, norte com norte, força de repulsão. Todo mundo já deve ter brincado com ímã, né? Então, você percebe que você consegue ter as duas forças de atração e de repulsão, dependendo do polo que você aproxima. Então, polos iguais, repulsão. Norte-norte, sul-sul. Agora, polos contrários, norte e sul, você tem atração. Isso é comprovado aqui, ó. Vocês estão vendo essa bússola? O norte dela é o lado vermelho. Está apontando para onde? Para o sul. Porque o norte é atraído pelo sul. Tudo bem? Aí eu até fiz uma analogia com o campo magnético terrestre. Você vai dizer, mas professor, a bússola, o polo norte da bússola aponta para o norte geográfico, né? Mas você acabou de dizer que o norte da bússola tem que apontar para o sul, porque o sul atrai o norte. Acontece que o norte geográfico, na verdade, da Terra, ele é o sul magnético. Aí por isso que o norte da bússola sempre aponta para o norte geográfico, porque lá está o sul magnético. Ok? Mas isso eu expliquei com detalhes na aula. É só para ter essa ideia de campo, né? Porque nosso curso é bem direcionado. Eu poderia ter várias aulas só explicando o campo magnético, mas nosso curso ele é focado para aplicação, senão não dá tempo de ver tudo isso que tem no nosso
no sumário da disciplina. Aqui, ó, tá vendo esse ímã do lado esquerdo? Não está acontecendo nada com a lâmpada. Mas se eu provoco variação do fluxo, a lâmpada acende. Ok? Ou seja, eu tenho que causar um movimento, eu tenho que gastar energia mecânica para produzir energia elétrica. Um detalhe, né? Um detalhe. Como é que essa corrente é induzida? Tem duas leis, na verdade, que elas formam uma só. Quais são as leis, professor, da indução eletromagnética? Ele que descobriu que um fluxo de campo magnético na área da bobina gera corrente elétrica, ou seja, gera uma DDP, uma diferença de tensão, induz uma tensão, que é a DDP induzida, e ele provou, né, experimentalmente, que essa tensão é proporcional à variação do fluxo. Ou seja, quanto mais rápido eu mexer com isso aqui, né? Quanto mais rápido, ó, tá vendo? Quanto mais rápido eu mexer com o ímã, maior vai ser a variação do fluxo e maior vai ser a DDP induzida. Então, essa é a primeira lei, tá, da indução eletromagnética, que é a lei de Faraday. Tem uma outra lei que complementa essa lei, que é a lei de dar mais detalhes dessa indução eletromagnética. De que maneira? Quando você provoca uma variação do fluxo, vamos supor, você está aumentando, quando eu aproximei o norte aqui, eu estou aumentando o fluxo no interior da bobina. Aumentando o fluxo no interior da bobina, a corrente induzida vai ser de tal maneira que ela vai provocar um fluxo de campo magnético contrário. Contrário quer dizer que ela vai criar um campo magnético que vai se opor ao campo magnético do ímã. Em outras palavras, é como se essa bobina ela se comportasse, depois que induz corrente, polo norte, né, na frente desse polo norte do ímã. Se vocês tivessem a oportunidade de trabalhar, se tivesse tempo, né, de trabalhar esses experimentos lá no CIABA, no laboratório, você ia perceber, né, é bem pequeno, mas você ia perceber que quando você tenta aproximar o ímã muito rápido, você sente uma certa resistência. Por quê? Porque aqui a corrente induzida, ela se transforma, ela torna essa espira como se fosse um ímã, em que eu tenho norte, e esse norte se opõe ao norte do ímã. Norte com norte, força de repulsão. Tá? Então, a lei de Lenz, ela trata exatamente isso. Ela diz que o sentido da corrente é tal que o campo magnético produzido sempre se opõe ao campo magnético indutor. Tá? Indutor. No sentido de estabilizar, de ter o equilíbrio. A natureza sempre busca o equilíbrio. Então, o fluxo do campo magnético ele está aumentando quando eu aproximo. O que é que vai acontecer aqui na indução? Ela vai ser de tal maneira, a corrente induzida vai ser de tal maneira que ela vai gerar um fluxo contrário, no sentido de diminuir, porque se o fluxo está aumentando pela aproximação do ímã, a corrente induzida cria um fluxo contrário para diminuir e voltar ao normal, ao equilíbrio. Não sei se vocês perceberam, quando aproxima, essas partículazinhas, que são os elétrons, elas giram no sentido horário. Mas, por definição, a corrente... Aprenderam isso com o professor Epaminondas.
A corrente elétrica ela é definida, convencionada, sempre no sentido oposto ao movimento das cargas negativas. Então, os elétrons se movem no sentido anti-horário, horário, e a corrente vai no sentido horário. Ok? Quando se afasta, ocorre exatamente, porque está meio que travando aqui. Pronto, está dando para ver agora. Quando se afasta, o giro dos elétrons é no sentido oposto. Tá? No sentido anti-horário, e a corrente, logo, por definição, vai estar no sentido horário. Da mesma maneira, quando se afasta, o fluxo diminui. Então, né, se o fluxo diminui, a corrente induzida produz um fluxo positivo que tenta aumentar, ou seja, evitar que esse fluxo diminua. Então, ela é sempre do contra. A corrente induzida provoca um campo que é sempre do contra. Se está tentando se aproximar, ela cria um campo que tenta repelir o ímã. Se o ímã está tentando se afastar, ela cria um campo no sentido de puxar o ímã, atrair o ímã. Ok? Então, é assim que você entende a lei de Lenz. As duas juntas, elas definem, elas formam o que a gente conhece como o princípio da indução eletromagnética, tá? Tudo isso está explicado aqui. Tem também, eu falei das correntes de Foucault, ou correntes parasitas, que eu até comentei na sala de aula, né? São correntes provocadas no meio, no material sólido, e elas assumem várias direções e provocam um aquecimento do material, tá? É por isso que no transformador, induzir, orientar a corrente, o campo magnético induzido, o campo magnético que vai induzir, né? Ele é feito por várias plaquinhas. Não sei se vocês já abriram um transformador, várias placas, chapas, linhas, né? Juntas, para evitar exatamente essas correntes parasitas. Aqui a lei da indução eletromagnética, a DDP, que é a FEM, força eletromotriz, induzida, ela é proporcional à taxa de variação do fluxo do campo magnético. Taxa de variação do fluxo. Ou seja, se o fluxo é constante, a taxa de variação é zero, então a DDP é zero, não tem corrente induzida. Não tem DDP induzida. Tá? O sinal negativo ele vem da lei de Lenz, aquela questão sempre do fluxo induzido se opor ao fluxo indutor. Eu tenho aqui transformadores. Pessoal, se vocês quiserem participar, é só falar, tá? Pronto. Transformador. Aqui tem um exemplo simples de transformador, são duas bobinas, a primária e a secundária, tá? A primária é a que tem corrente elétrica, ok? Está sendo percorrida por uma corrente elétrica. Você vai dizer, mas professor, olha aqui, nessa sua animação aí, não tem uma corrente na bobina, só que não está acontecendo nada na bobina secundária. Por que não está induzindo? Alguém sabe responder por que não está induzindo? Alguém que já assistiu a aula? Porque a corrente é contínua, né? Teria que ser alternada para poder... Vocês já viram um transformador com corrente contínua? Não, né? A corrente transformador trabalha com corrente alternada. Aí, o que eu posso fazer, mas isso na prática não acontece, ninguém fica mexendo com a bobina primária, o que eu posso fazer aqui nessa simulação, ó, viu que acendeu a lâmpada? É aproximar, eu estou variando. Pessoal, princípio da indução, só tem indução se ocorrer variação do fluxo do campo magnético. Se o fluxo do campo magnético for constante, nada acontece, como você está vendo aqui. Agora, se eu não quero ficar mexendo, que na prática isso é inviável, né? Já pensou um transformador ter que estar mexendo lá? Você tem que estar gastando energia mecânica, né? Não precisa isso. O que é que você faz? Eu vou trocar aqui o DC por, tá vendo aqui a setinha, ó, o mouse? Por AC, corrente contínua. Ok?
A corrente é contínua. Vou dar um Corrente tempo alternada. aí. Desculpa. Corrente alternada, né? Corrente contínua era a pilha, é o DC. Eu troquei pela corrente alternada, porque tá travando aqui, tá? Aí eu, ó, tá vendo aqui que a corrente está alternada agora, né? AC, corrente alternada. Nesse caso, como a corrente é alternada, o fluxo do campo magnético está mudando todo momento. Como está mudando, o que é que acontece? Eu tenho indução de corrente na bobina secundária. Tudo bem? Então, eu tenho indução de corrente na bobina secundária. Mas aí você pergunta, professor, o que é, já que ninguém está perguntando, né? O objetivo do transformador não é mudar a tensão, não é transformar a tensão. Você está induzindo corrente, o que você está mostrando aí é muito parecido com o que faz o gerador. É, muito parecido, o princípio é o mesmo, o princípio da indução eletromagnética. Você gera um campo magnético variável e ele vai induzir corrente na outra bobina. Isso é fato. Onde é que entra o objetivo, a finalidade do transformador nessa brincadeira aqui? Mudar a tensão. Como é que eu posso mudar a tensão? Variando o número de espiras. Exatamente, muito bem. Isso vocês sabem muito antes, com certeza, dessa aula de física. Vocês sabem isso da prática, né? Se você abrir um transformador, você vai ver que o número de espiras, às vezes, né, o transformador, na verdade, na prática, está tudo junto e misturado ali, né? Eles aproveitam. Tá a secundária e a primária ali juntas, é isolado o fio, né? O fio ele é isolado, então você aproveita no mesmo sistema, já tem a primária e a secundária, mas o número de enrolamentos, ele é diferente. Ele é diferente exatamente porque o objetivo é aumentar ou baixar a tensão, a não ser que seja um transformador, que eu digo, transformador, eu chamo, né, não sei na prática como é que vocês chamam, estabilizador ou isolador. Você, na verdade, só quer isolar os circuitos. Você mantém a mesma tensão de entrada, é a tensão de saída. Então, na verdade, você só usa o fato de que no transformador você tem dois circuitos independentes. Isso é bom, tá? Isso estabiliza. A gente usa estabilizador de computador. Pronto. Isso também acontece no estabilizador do computador. Muito bom. Então, deu para entender aqui que essa finalidade do transformador ela vai ser atingida mudando o número de espiras. Aí vem a questão. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que aquela bobina que tiver mais espiras, ela vai ter maior tensão? Ou acontece o inverso? Mais espiras, menor tensão? Maior tensão, mais espira. Maior tensão, mais espiras. Exatamente. Maior tensão, mais espiras, maior o fluxo do campo magnético, maior a tensão gerada, né? Então, aqui está o contrário, né? Você tem, vamos supor, eu posso diminuir aqui, ó. Vou colocar uma espira só, tá vendo? A intensidade ficou bem menor. Agora, se eu aumentar a espira, eu aumento a tensão e a intensidade aqui, ó, da corrente, lógico, vai aumentar e o brilho da lâmpada também aumenta. Deu para entender? O que é que eu concluo daí? Que no transformador, a tensão das bobinas as tensões das bobinas são diretamente proporcionais ao número de espiras. Tá? Tá aqui, ó. U é a DDP. Então, a DDP do primário está para a DDP do secundário, assim como o número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário. Quer dizer que se a DDP do primário for alta, o número de espiras também é alto. E também posso analisar o secundário. Se a DDP do secundário for alta, o número de espiras do secundário é alto também, para compensar, tá? Número de espiras é diretamente proporcional à
a DDP ou tensão ou força eletromotriz produzida utilizada em cada uma das bobinas, tá? Notem essa fórmula que vocês vão usar amanhã. Não disse que tem uma questão de transformadores? Então, você vai usar esta relação, tá? Para finalizar aqui a parte de transformadores, supondo, na prática isso não acontece, tá? Supondo que não há perdas, mas elas existem. Por que há perdas no transformador? Por que há perdas? Foucault. Correntes de Foucault, né? Por mais... Vocês já viram um transformadorzinho básico? Eu tinha um aqui em casa, mas eu não tenho mais. Vocês já viram, né? Se é a área de vocês, não tem, então vocês já viram. Um transformador, ele tem uma... A gente chama de... Ele chama aqui de núcleo, tá? Não sei se o termo técnico na prática é núcleo, mas esse núcleo é um material altamente imantável, ou seja, um material ferromagnético. Para que ele serve? Ele serve para orientar, tá vendo aqui, ó? O campo magnético está variando. Ele serve para orientar esse campo magnético. Porque se ele orientar, ele direcionar, maior vai ser a indução eletromagnética, né? Então, esse núcleo, ele serve para isso, para orientar o campo magnético através da área da bobina secundária. Tudo bem? Aí, esse material, esse núcleo, ele é ferromagnético. Então, nele surgem correntes de Foucault. Por isso que ele esquenta. Se ele esquenta, você dissipa energia. Então, na prática, a potência de entrada não é igual à potência de saída, tá? Mas, no nosso mundo ideal aqui, né, da teoria, caramba. Mas aqui na teoria, nós vamos considerar que a potência, supondo que não há dissipação de energia, então a energia que entra vai ser energia que sai no mesmo tempo, então a potência é igual. Potência, vocês aprenderam lá em circuitos elétricos, com o professor Epaminondas. Potência elétrica é a DDP vezes a corrente. Então, a DDP vezes a corrente do primário é igual a DDP vezes a corrente do secundário. Tudo bem? Bem, agora vamos fazer algumas questões. A primeira questão aqui, ó. Tá vendo essa figura? Não é igual a da animação? Sim ou não? Afirmativo, com uma espira só. É. Ele chama de anel aqui, né? Que é uma espira só. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel, aí vem as alternativas, não causa efeitos no anel? Certo ou errado? Errado. Errado, né? Como o ímã está se aproximando, nós vimos na animação que vai gerar uma variação do fluxo no anel. Quando é que esse ímã não provoca uma variação, não provoca nada no anel? Não induz corrente no anel? Se ele ficar parado. Parado. Se ele ficar parado, pessoal, se ele ficar parado, não tem fluxo do campo magnético através da espira? Tem sim. Tem fluxo, só que esse fluxo é constante. Constante. E fluxo do campo magnético constante, nada acontece, não tem indução. Para ter indução, tem que variar o fluxo, ou seja, tem que aproximar e afastar esse ímã. Então, ele está dizendo aqui que o movimento do ímã em direção ao anel
Não causa efeitos? Errado. Produz corrente alternada no anel? E Negativo. agora? Essa aqui tem um pouquinho de certo, né? Sim ou não? Produz corrente alternada, né? Não, mas olha o enunciado de novo. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. Então, nessa questão, eu estou analisando só a aproximação. Na aproximação, a corrente vai gerar só no sentido. Tá bom? Então, não sei se vocês perceberam, quando eu afastava, a corrente ia no sentido. Quando eu aproximava, a corrente estava no sentido. Quando eu afastava, ela ia no outro. O que causa, o que eu chamo de corrente alternada, é essa alternância no sentido da corrente elétrica. Ora está para um lado, ora está para o outro. Tá? Posso mostrar isso aqui para vocês no gerador. Só dar um tempinho que ele está meio travando aqui. Ok, ó. O norte e o sul estão se afastando, se aproximando, se afastando, se aproximando. O que acontece? A corrente vai e volta, vai e volta. Agora, se eu só aproximar, a corrente fica só no sentido. Então, cuidado, tá? Cuidado. Professor, Produz corrente alternada. Pode falar. Essa questão seria pelo fato de estar aproximando só um polo do ímã? Na verdade, é porque está só aproximando numa única orientação, né? Esse ímã não está girando e se aproximando, ele está indo reto, né? E só se aproximando. Então, o que é que vai acontecer? A corrente vai girar só num sentido. Não é suficiente para gerar corrente alternada. Isso tem a ver com mecanismo, tá? Veja só. Isso tem a ver com a questão da genialidade do ser humano, né? Ele viu que eu me aproximo, eu provoco uma indução eletromagnética. Mas vocês perceberam que eu tive a necessidade de afastar? Porque eu vou me aproximar, esse movimento é finito. Eu me aproximo, acabou. Cheguei na bobina, acabou. E aí? Parou a indução. Mas o que é que eu quero? Que a indução continue. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aproximar e afastar, aproximar e afastar, aproximar e afastar, aproximar e afastar. Isso me dá uma corrente, né, duradoura. Mas essa corrente, por outro lado, é alternada, porque quando me aproximo, a corrente está no sentido. Quando me afasto, a corrente está no outro. Deu para entender? Então, aqui a letra B está quase certa. Né? Só gera corrente elétrica se eu me corrente alternada, se eu me aproximar e afastar. Como ele está limitando só a aproximação, então não provocou corrente alternada. Letra C. Faz o movimento de aproximação do ímã em direção ao anel, faz com que o polo sul do ímã vire o polo norte e vice-versa? Correto essa? Não, né? Negativo. O ímã continua ali com seu polo norte e polo sul. E vocês sabiam que se eu quebrar um ímã, ele continua... Os dois ímãs... Afirmativo, continua dois polos norte no pedaço que ficar. Isso. Um dos princípios aí do magnetismo é a indivisibilidade do ímã, né? Eu sempre... A indivisibilidade que eu digo é você conseguir isolar norte e sul, você não consegue. Certo? Letra D. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã. E aí, o que você acha? Se está se aproximando, ele vai repelir. Exatamente, lei de Lenz. Lei de Lenz. A corrente induzida, ela é de tal maneira que ela é do contra. Ela é do contra, certo? Se eu me aproximo, ela tenta repelir. Se eu me afasto, ela
ela não quer que eu me aproxime, mas também ela não quer que eu me afaste. Tá? A gente, conversando a bordo sobre esse efeito da lei de Lenz, a gente falava que a lei de Lenz é igual a mulher. Quando a gente se aproxima muito, ela quer que vá para longe. Quando a gente chega muito perto, muito longe, ela quer que volte para perto. Olha, eu ia usar esse teu exemplo, mas eu não posso, né? Ser professor, e nós temos uma aluna aí, e, e esses comentários machistas aí não são muito bem-vindos, né? O que é que ela acha? Ela está presente? Tá, né? Alô? Oi! Mas é real mesmo, é isso que acontece. Concorda? Então tá bom, então pronto. Não foi machista, então, o comentário. Mas é bom para decorar, né? É igual mulher, quando se aproxima, ela não quer. Quando se afasta, ela quer. A minha mulher me olhou feio agora, quer me bater, eu vou apanhar daqui a pouco. A mulher cheia, vocês quiserem dizer isso, a mulher cheia de... A mulher é cheia de detalhes aí, é meio difícil esse universo feminino aí. Mas é isso mesmo, tá? A analogia foi perfeita. A analogia foi perfeita. Quando você aproxima, ele repele. Então, produz uma corrente no anel, causando uma força de atração entre o ímã e o anel? Não. Quando eu me aproximo, ele tenta mandar de volta. Tá? Ele cria um polo norte aqui também, só esperando ele. Ó, tá aqui o norte, vai-te embora. Repele. Então, a alternativa correta é a letra E, produz corrente no anel, ok, causando uma força de repulsão no anel. Agora, se fosse essa mesma questão e eu mudasse, em vez de aproximar, eu estivesse me afastando, o que ia acontecer? Qual seria a resposta correta? Ia gerar uma atração entre o anel e o ímã. O anel causando uma força de atração. Aí seria a letra D. Se estivesse afastando, seria a letra D. Se estivesse se aproximando, no caso que é o caso da questão, né? É a letra E. Tá bom? Pensa que ela é do contra. A corrente induzida é do contra. Ela vai produzir um fluxo magnético tal que, né, se está se aproximando, ela repele. Se está se afastando, ela atrai. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Vamos fazer... Aqui tem outras no mesmo estilo, tá bom? Sim. Está no mesmo estilo aqui, essa segunda. Aqui, essa 4 é mais a questão do magnetismo. Aqui tem uma corrente. Ok? A figura 4, a figura representa 4 bússolas, apontando inicialmente para o polo norte, terrestre. Inicialmente, né? Pelo ponto O, perpendicularmente ao plano do papel, coloca-se um fio condutor retilíneo e longo. Ao se fazer passar pelo condutor uma corrente elétrica contínua e intensa, no sentido do plano do papel para a vista do leitor, ou seja, saindo, a corrente está saindo, tá? Eu expliquei na aula de hoje, bem rápido, né, que corrente elétrica, ela naturalmente, é o que a gente chama de efeito magnético da corrente elétrica. Naturalmente, em torno da corrente elétrica, né, do fio condutor que está passando uma corrente elétrica, é criado um campo magnético circular. Deixa eu ver se eu tenho essa figura aqui. Eu mostrei na aula também hoje. Está aqui, ó, um campo magnético circular. E ele é dado, como é que eu calculo, como é que eu defino a orientação desse campo magnético circular? Pela regra da mão direita. O polegar da mão direita aponta no sentido da corrente, e os dedos envolvendo o fio condutor, eles vão dizer para onde está girando esse campo magnético. Tá ok? Então, no nosso problema aqui,
Se a corrente está saindo, está dando para ver a minha mão aqui? Deixa eu ver aqui. A corrente, ó, polegar, está aqui meu polegar, e apontando para fora. Ó. Olha o meu dedo aqui, está apontando no que sentido? Sentido anti-horário, né? Anti-horário. Então, quando a corrente saindo do papel passar aqui, eu vou ter um campo magnético girando aqui, ó, no sentido anti-horário. Ok? Aí ele pergunta, ao fazer passar pelo condutor uma corrente elétrica contínua e intensa, no sentido do plano do papel para a vista do leitor, permanece praticamente inalterada, somente a posição. Qual das bússolas não vai mudar a posição? A bússola, você deu para perceber que ela fica orientada como campo. Então, por exemplo, essa aqui de cima, o campo não está no sentido anti-horário, então ela vai apontar aqui para a esquerda. Essa, no ponto A, está no sentido anti-horário, ela vai apontar para baixo. Essa no ponto D, vai apontar para a direita. E a que está no ponto C, vai apontar para cima, só que ela já estava apontando para cima. Então, a que vai permanecer praticamente inalterada é a bússola C. Quinta, o primário de um transformador, alimentado por uma corrente elétrica alternada, tem mais espiras que o secundário. Tudo bem? O primário de um transformador, alimentado por uma corrente elétrica alternada, tem mais espiras do que o secundário. Neste caso, comparando com o primário, no secundário, aí alternativas. A diferença de potencial é a mesma e a corrente é contínua. Pessoal, onde tiver corrente contínua em transformador, descarta. Tá? Nem a corrente do primário, nem a corrente do secundário são contínuas, elas são alternadas. Então, essa aqui, a diferença está errada duas vezes, né? Primeiro, se o número de espiras, vamos lá, no primário, alimentado por uma corrente elétrica alternada, tem mais espiras que o secundário. Então, se o número de espiras do primário é maior que o do secundário, onde a tensão é maior? Onde a diferença de potencial é maior? No primário ou no secundário? Bora lá, pessoal. Se o número de espiras... A maior não tem mais espira, no primário. Primário, pronto. Então, essa letra A aqui está errada duas vezes. Eu disse, ó, a diferença de potencial é a mesma. E a corrente elétrica é contínua? Errado. Letra B. A diferença de potencial é a mesma e a corrente elétrica é alternada. Tudo bem, a corrente é alternada, mas a diferença de potencial não é a mesma. C, que é a correta, a diferença de potencial é menor no secundário, né? No secundário, porque a pergunta é aqui, ó. Nesse caso, comparando Correto, tem com o menos primário, no secundário, a diferença de potencial é menor e a corrente é alternada. Tudo bem? A pergunta que eu fiz inicialmente para vocês foi, no primário, a DDP é maior ou menor? No primário, a DDP é maior, portanto, no secundário, a DDP é menor. A diferença de potencial no secundário é menor e a corrente é alternada. Ok? As outras duas, a diferença de potencial é maior, está errado, porque o número de espiras no primário é maior, logo no secundário, a DDP vai ser menor. Sexta questão. As companhias de distribuição de energia elétrica utilizam transformadores nas linhas de transmissão. Um determinado transformador é utilizado para baixar a diferença de potencial de 3.800 volts, rede urbana, para 115 volts, uso residencial. Nesse transformador, primeira afirmação, o número de espiras no primário é maior que no secundário? Verdadeiro ou falso essa primeira? Verdadeiro.
Porque abaixar tem que ser menor no secundário. Exatamente. Muito bem. O número de espiras no primário é maior que no secundário, né? Se o secundário tem menos espiras, a tensão vai ser menor. Muito bom. Então, tá certo. 2. A corrente elétrica no primário é menor que no secundário? Sim, menor. Por quê? Menor porque a maior tensão, menor corrente, né? Com certeza. Exatamente. Potência, teoricamente, é constante no primário e no secundário. Se o primário tem maior tensão, maior DDP, ele vai ter menor corrente. Então, a corrente no primário é menor que no secundário. 3. A diferença de potencial no secundário é contínua. E agora? Tá errado. Está errado, né? Transformador trabalha Tá com errado corrente porque se para alternada. continuar contínuo tinha que ser o mesmo número de espira. Não, nesse caso, E não está nem dizendo existiria de, diferença de potencial. não está dizendo de tensão, tá? Não está dizendo de, não quer dizer que manter a mesma diferença de potencial. Esse item aí ele não está se referindo que a tensão de entrada é igual a tensão de saída. Ele não está dizendo isso. Ele está afirmando que a diferença de potencial no secundário é contínua. Ou seja, a DDP do secundário é contínua. Na verdade, não é. A DDP fica invertendo a polaridade, sim ou não? A Sim, polaridade correto. fica invertendo. Alternada para alternada. Alternada para alternada. Corrente alternada. Corrente alternada significa que a diferença de potencial também é alternada, não tem contínua. Transformador não tem contínua, nem corrente, nem DDP. Tá? Então, a terceira está errada, somente 2 e 3 estão corretos. Agora, vamos fazer essa última questão, que ela é uma questão discursiva. Aí eu tenho que abrir aqui. Eu não sei se vai travar, porque tem muita coisa aberta, né? Vamos ver se dá. Vamos tentar. Está meio que travando. Vou fechar algumas coisas aqui para esse simulador. Ver se melhora. Pronto, vamos lá. A tensão elétrica fornecida pelas empresas de energia, empresas energéticas, em alguns estados do Brasil, é de 220 volts. Porém, muitos aparelhos domésticos trabalham com tensões bem inferiores e já possuem transformadores integrados. Dá um exemplo aí. Dá um exemplo. Carregador de celular. Fonte de alimentação de notebook. Fonte, né? Então, pronto. Muito bom. Supondo que um aparelho funcione com tensão elétrica de 20 volts, e que possua um transformador integrado com 1.500 espiras no enrolamento primário, quantas espiras são necessárias no enrolamento secundário para que a tensão não supere os 20 volts? E aí, senhores? Razão e proporção, né? Exatamente. Isso é trivial, né? Essa aqui, bem direto. Ó, nós temos aqui, vamos lá ver se não trava. A DDP do primário sobre a DDP do secundário tem que ser igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Quem é o enrolamento primário? Vamos voltar aqui na questão. Quem é o primário? É a entrada, né? Qual é a entrada? 220. 220.
ele diz assim, ó, tem um transformador integrado e possua um transformador integrado com 1.500 espiras no enrolamento primário. Já dá para saber que no enrolamento secundário eu vou encontrar um número de espiras bem Menor. menor. Muito bem. Então, a DDP do primário é 220 volts. A DDP do secundário, 20 volts. O número de espiras do primário, 1.500. Tá? E eu quero o número de espiras do secundário. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. Sim, 1.500 espiras. Vamos lá, substituir. Vai ficar 220 sobre 20 igual 1.500 sobre NS que eu quero encontrar. Tudo bem? Quanto é que dá esse lado esquerdo aqui? Cancela 0, né? 22 por 2, 11. Correto? É a relação de 11, né? É. Portanto, só troca aqui a posição, né? NS 1.500 por 11. Faz aí as contas para mim. Não vai dar exato, né? 136,36. 136,36. Vamos à pergunta dele? Quantas espiras são necessárias no enrolamento secundário para que a tensão não supere, presta atenção, não supere 20 volts? Eu sei que o número de espiras é um número inteiro, não tem metade de espira, tá? Então, qual é a resposta desse... Já que não deu inteira, qual a resposta desse número de espiras secundários? Número de espiras secundários. 136, né? Porque 137 vai passar, né? 136 ou 137? 136, para não superar os 20 volts. Porque se eu colocar 137, quanto mais espiras, maior a tensão. Aí vai superar os 20 volts. Então, a resposta, para não superar 20 volts, eu tenho que usar 136 no máximo, né? 136 espiras no máximo para não superar 20 volts. Deu para entender? Afirmativo. Afirmativo, professor. Vocês estão gostando? Não supere 20 volts. Esse aqui é muito bom, né? Esse conteúdo, porque está muito relacionado com o que vocês fazem. Vocês trabalham com a parte elétrica, vocês trabalham com motores elétricos, vocês trabalham com transformadores, vocês trabalham com gerador, ok? Então, é a casa de vocês isso aqui, né? É claro que a teoria, ela vem complementar isso. E a nossa teoria não é muito... Eu não posso me aprofundar muito nessa teoria, mais a parte da aplicação, porque a nossa disciplina é mais prática, física aplicada, né? Tá bom? Bem, agora eu estou satisfeito com a parte da indução eletromagnética.
tranquilo que o meu dever eu cumpri com vocês, tá? Agora, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Alguma dúvida aí que vocês queiram que eu reforce para a prova amanhã? Vamos lá? Não há dúvidas? Ô, professor, é o Adson. Vai cair uma questão aí do princípio da elétrica do transformador, não é isso? Vai cair uma questão Sobre o princípio da elétrica dos transformadores, não é isso? Vai cair uma questão sobre indução eletromagnética, de marcar. Isso. Vai cair uma questão de marcar de indução eletromagnética. E vai cair uma questão discursiva Certo. sobre transformadores. Isso, perfeito. Está anotado aqui, tem tudo anotado. Pronto, muito bom. Pessoal, vou só revisar a questão que... Ó, chegou nela, né? A questão do... Para a gente encerrar, para já estar longo o vídeo, a questão da intensidade sonora, tá? Existe uma diferença entre intensidade sonora e nível sonoro. O nível sonoro é esse beta. Que a intensidade sonora ela tem uma faixa muito grande, né? Que a faixa auditiva do ser humano ela é muito grande, então, da ordem de 10 a 12. Então, uma faixa muito grande, aí você, para trabalhar numa faixa menor, né? Uma faixa de ordem de grandeza menor, você usa o log, tá? Então, foi definido esse nível sonoro, é com ele que se trabalha. Por exemplo, numa praça de máquinas, você mede um nível sonoro para saber se naquele ambiente, né, você tem que usar só o abafador, ou tem que ter uma outra proteção, tudo bem? Então, você trabalha sempre com nível sonoro, decibéis. Então, o que é o nível sonoro? O nível sonoro é 10 decibéis, vezes o log de 10, o log na base 10, da intensidade sonora do ambiente, dividido pela intensidade sonora de referência, que é no limiar da audição, aquele menor ruído que a gente consegue detectar, tá? E esse I vale 10 a menos 12. Esse I0 já é definido, 10 a menos 12, é o limiar da audição. O som mais, entre aspas, baixo que nós conseguimos ouvir, tá? Então, o nível sonoro beta é medido em decibéis de acordo com a expressão, onde I é a intensidade da onda sonora e I0, que é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, é a intensidade de referência, padrão, correspondente ao limiar da audição do ouvido humano. Numa certa construção, o uso da proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85 decibéis. O gráfico abaixo mostra o nível sonoro em função da distância de uma britadeira em funcionamento na obra, tá? Então, nós vamos aqui, ó, acima, igual ou superior a 85 decibéis, tá? 85 decibéis, você tem que usar a proteção auditiva, tá? Tem que usar a proteção auditiva. Aí ele pergunta bem aqui, ó, primeira pergunta. A que distância mínima da britadeira os trabalhadores podem permanecer sem proteção auditiva? Olha o gráfico. Qual a distância mínima? 10 metros. 10 metros. Porque se for uma distância maior, fica abaixo de 80, dá para ver pelo gráfico, né? Abaixo de 85 decibéis. Então, pela indicação, abaixo de 85 decibéis, durante um dia inteiro na obra, um dia inteiro de trabalho, não é necessário usar proteção.
Entretanto, para uma distância menor ou igual a 10 metros, aí a intensidade sonora passa dos 85, e nesse caso, né, pela regra, ele tem que usar uma proteção auditiva. Então, a letra A é só olhar o gráfico. Letra B. A letra B, eu acho que eu vou só pegar a questão, só tenho que achar, né? Para não ter que fazer de novo. Aqui foi uma. Acho que foi essa aqui. Não, não foi essa, né? Foi mais recente. Pronto, foi essa aqui. Tá aqui, ó, feito. Letra A, 10 metros. Letra B. Letra B. A frequência predominante do som emitido pela britadeira é de 100 Hz. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual é o comprimento de onda para essa frequência? É só usar a fórmula da velocidade. A velocidade do som é o comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade do som é 340, a frequência lhe deu 100, daí você vai encontrar que o comprimento de onda é de 3,4 metros. Aí vem a questão C, que ela é um pouquinho mais trabalhosa. Essa aí mesmo. O item C. Qual a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a uma distância de 50 metros? Qual a intensidade sonora, tá, emitida pela britadeira a uma distância de 50 metros, desculpa, 50 metros, tá? Aí você vai aqui no gráfico, 50 metros, dá quantos decibéis? Qual o nível sonoro a 50 metros? 70 decibéis. Pronto, 70 decibéis. 70 decibéis. Aí já coloquei aqui, ó, para a distância de 50 metros, o nível sonoro é 70 decibéis. A intensidade sonora de referência é 10 a menos 12. Já foi dado no texto, tá aqui, né? E a fórmula também para calcular o nível sonoro foi dado também. É 10 vezes log na base 10 da intensidade sobre a intensidade de referência. O beta é o nível sonoro, é 70, que vai ser igual a 10 da fórmula, né? Log de I, que eu quero encontrar, que é a intensidade. Quem é o I? É a intensidade a 50 metros da britadeira. E o I0 é o 10 a menos 12, ok. Passa-se 10 dividindo, fica 70 por 10, que dá 7. Ou seja, log de I sobre 10 a menos 12. I é a intensidade da onda sonora a 50 metros de distância da britadeira. Tá? Então, é log na base 10 de I sobre 10 a menos 12. Isso é igual a 7. Como é que resolve logaritmo? Você transforma numa exponencial. Diz que o logaritmando, que é o I sobre 10 a menos 12, é igual a base do logaritmo elevado ao valor do log. Quem é a base do logaritmo? 10. Quem é o valor do log? 7. Então, é 10 elevado a 7. Portanto, logaritmando, que é I sobre 10 a menos 12, é igual a 10 a 7. Passa o 10 a menos 12 que está dividindo, multiplicando. Aí você tem que o I vai ser 10 a sétima vezes 10 a menos 12. 10 a sétima vezes 10 a menos 12. 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Essa é a intensidade sonora para 50 metros de distância da britadeira. Tudo bem, senhores? Tudo bem? Professor, repete só a parte aí do log aí, para a gente ver como é que é o esquema do log aí, só para fixar. O log, a definição dele, eu acho que é isso que vocês não estão lembrando, né? Positivo, a dificuldade está no log mesmo, a definição de Ó, logaritmo. se você tem um log
de B, o B que eu chamo aqui é o logaritmando, e o A é a base. Tá bom? Se, preste bem atenção, se o valor do log de B na base A é x, por exemplo, isso quer dizer que a definição de logaritmo, tá? Log de B na base A é igual a x. Portanto, pela definição de logaritmo, o logaritmando, quem é o logaritmando? B é igual à base do logaritmo A elevado ao valor do logaritmo. Ok? Então, o logaritmando é igual à base do logaritmo vezes o valor do logaritmo. Vezes não, elevado ao valor do logaritmo. Então, aqui, vocês entenderam até aqui a parte que eu passei o 10 dividindo, 70 por 10, 7. Aí ficou log na base 10 de I sobre 10 a menos 12 igual a 7. Aí eu apliquei essa definição aqui, ó, de logaritmo. Esse log na base 10 foi porque multiplicou o log por 10 ali? Não, porque o 10 passou para o outro lado, né? Porque lá em cima está só log. Não, presta atenção. Eu não sei se é essa a tua dúvida. Log de, por exemplo, 2 na base 10, não precisa aparecer a base. Se você colocar log 2, está subentendido que a base é 10. Percebe que eu não estava colocando antes? Saquei. Percebe que eu não estava colocando antes? É porque não precisa colocar. Eu coloquei aqui para chamar a atenção dessa propriedade aqui, ó, do logaritmo. Base, lembra que a base é 10. Então, pela definição de logaritmo, vai ficar o logaritmando. Quem é o logaritmando? I sobre 10 ao valor do logaritmo, que é 7. Então, I sobre 10 a menos 12 é 10, que é a base, elevado a 7. Aí passa esse 10 a menos 12 multiplicando, o I vai ser 10 a 7 vezes 10 a menos 12, que dá 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Tá bom? Beleza, professor, beleza. Mas igual conserva a base e subtrai. Meu Deus, nos ajuda. Revisem, eu explico, pega o vídeo, se ainda não ficou bem claro, pega o vídeo dessa aula e assiste de novo essa questão aí, tá? Que o Igor acertou em cheio. Eu vou cobrar uma questão de intensidade em nível sonoro, então você vai ter que usar essa fórmula. Ok? Senhores, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu agradeço pela atenção de vocês e até a nossa prova, né? Nós vamos ter esse encontro da prova. Tem um comentário da prova também, tá faltando uma aula só depois da prova, que é o comentário em que eu vou entregar a prova para vocês. Ok? Tá ok, professor. Obrigado aí pela ajuda aí. Muito bom. Eu agradeço aí pela atenção de vocês também. Valeu, muito obrigado, professor. Valeu, professor. Esse log aí é... Obrigado aí. Professor, valeu, boa noite. Porra, log. É isso,